Olá pessoal, tudo bem? Complementando então o vídeo anterior, vamos fazer algumas simulações aqui. Para quem não conhece o PSIM, para quem nunca mexeu, acho que vai ser interessante. Para quem já mexeu, talvez aprender alguma coisa, ver alguma coisa diferente. Vamos lá. Então a gente vai fazer a simulação desse circuito, né? Uma carga RC. Eu vou ter uma alimentação em corrente contínua, né? Eu vou ter um interruptor em série aqui com um diodo, um resistor e um capacitor, né? Vamos só imaginar aqui por enquanto. Quando eu fechar essa chave, vamos supor que a tensão no capacitor seja zero, né? Fechei essa chave, a gente sabe que inicialmente o capacitor ele é um curto-circuito, né? Então é como se ele não existisse aqui no circuito, é como se a corrente passasse por ele. Então a nossa corrente inicial ela vai ser Vs, né, que é a tensão aplicada, sobre a resistência. E a nossa tensão no capacitor ela começa com zero. E à medida que o capacitor carrega, ele vai chegar aqui no final com a tensão da fonte e a nossa corrente vai para zero, já que o capacitor em corrente contínua ele acaba sendo ali um circuito aberto, toda a tensão vai estar colocada em cima do capacitor. Então a gente quer ter um diodo, na verdade esse diodo não está nesse circuito especificamente executando nenhum papel, mas a gente vai colocar, e tem um interruptor, né? Então vamos lá para o PSIM. Eles instalaram o PSIM, eu tenho uma versão diferente aqui, mas é praticamente a mesma coisa. Então vocês vão aqui no PSIM, cria um novo, né? Cria um novo aqui, um novo ambiente de trabalho. E aqui a gente vai começar colocando os componentes, né? Inicialmente só vou colocar uma fonte de corrente contínua. Essa fonte aqui eu coloquei de 220 volts, vou até colocar assim para a gente poder ver. Então ela vai ser de 220 volts, é só clicar aqui em cima do objeto, né, e colocar o valor na amplitude aqui 220. Se vocês quiserem que o nome apareça, é só colocar o display, né? Se quiserem que o valor apareça, é também só colocar o display. Se precisar de olhar como é que funciona, né? Se tiver com dúvida no equipamento, é só vir aqui em Help. Ele abre um Help pra gente. Então colocamos aqui a nossa tensão. Já vamos colocar aqui o ground, né? Que é o terra. Para ligar os componentes, é só colocar essa canetinha aqui, né? Ela vai ligar os componentes. Ligamos aqui o terra. O outro componente que a gente tem é um resistor, no valor ali de 44. A gente coloca aqui 44 ohms. Vou colocar aqui, como a gente só tem um resistor, eu vou colocar chamando de R. O nosso resistor R. Em série aqui, a gente acabou esquecendo aqui do interruptor, né? Vou deixar um espacinho aqui para o interruptor. A gente vai ter um diodo e também um capacitor. Vamos colocar o capacitor aqui. Para rodar, é só clicar com o botão direito do mouse, né? Então ele vai rodando aqui, para quem nunca mexeu. Então vamos colocar aqui, mais ou menos em paralelo aqui, o capacitor. Esse capacitor ele tem um valor de 500 microfarad. Então vamos colocar o valor de C aqui. Na capacitância a gente coloca 500. Esse micro a gente pode colocar um valor aqui, né, de 0,00000 até chegar no micro, ou a gente pode colocar um U, que esse U é de micro, né? Então 500 micro, ele já entende aqui que é 500 micro. A tensão inicial vamos deixar zero, e esse current flag aqui, se eu quiser medir a corrente, ele já vai dar para mim a corrente. Vamos deixar zero por enquanto. E aqui vamos colocar o ground, o outro ground do capacitor, né? Vamos ligar daqui para cá, daqui para cá, e aqui a gente vai colocar o nosso diodo. O diodo, ele está aqui, ó, né? Se vocês colocarem o mouse em cima, vai aparecer para vocês, diodo. Então colocamos o diodo aqui. Ele não tem, na verdade tem aqui um threshold, uma resistência, só que a gente não vai colocar nada nele. Vamos deixar tudo zero. Vamos ligar aqui. Agora a gente vai colocar o nosso interruptor. Eu aqui vou usar um interruptor ideal. Então vocês vão aqui em Elements. E aqui tem que achar aqui entre os elementos. Vamos ver aqui no Power Switches, que são chaves, né? Vamos pegar esse Bidirectional Switch, que seria uma chave genérica aqui pra gente, né? Vamos colocar essa chave aqui em série com o diodo. Vamos ligar. E aqui está o nosso circuito. Para acionar essa chave,
a gente vai usar um elemento, né, que é esse on-off switch controller. Porque como vocês veem aqui, existe uma linha vermelha desse circuito. Esse aqui é um circuito de força, né, onde passa tensão e corrente. Quando a gente usar esse circuitinho aqui, a linha vai ficar verde. Porque ele está simbolizando o circuito de controle, né? Não são sinais elétricos, né? Vocês vão ver que vai ficar verde. E aqui a gente vai usar um step, né? A gente quer que abra e feche, né? Então a gente vem aqui em Elements, Sources, pode ser Voltage, e aí vamos colocar esse Piecewise Linear, né? Vamos ver se isso vai funcionar. Então a gente vai ter que abrir e fechar essa chave. Vamos colocar aqui um ground, né? E vamos ligar. Você vê que ficou verdinho aqui, né? Quer dizer que esse aqui é um sinal de controle. E aí está pedindo para a gente começar com ele desligado e fechar em 0.01, né? Então vamos lá fechar em 0.01. Vamos colocar aqui um step, né? Ao invés desse piecewise linear. Vamos colocar um step. Então em Simulate, Elements, Source, Voltage, Step. Acho que vai ser mais útil para a gente aqui. Então quer dizer, o valor de step é 1 e ele vai dar um step aqui em 0.01, como a gente pediu, né? E aqui a gente vem em Simulate Control para a gente colocar esse reloginho aqui da simulação, onde que a gente vai ajustar o passo de simulação, o tempo total, né? Vamos colocar aqui 0.1, que eu acho que vai ser factível. Não vou salvar não. Para rodar é só vir aqui nesse Run Simulation. Quando a gente coloca o mouse aqui, vocês veem que nessa parte de baixo aparece o que a gente está falando, né? Então, vamos lá, Simulation. Então aqui está simulando. Como a gente não colocou nenhum medidor, né? Acabei esquecendo aqui. Tem que colocar um medidor. Vamos colocar aqui em série com esse capacitor. Vamos colocar aqui um amperímetro. Vocês vêm aqui no amperímetro aqui e só coloca ele aqui em série com o circuito. Para colocar uma tensão, vocês podem usar esse voltímetro aqui, ó, ou utilizar uma ponta de prova. E dá no mesmo, né? Vamos usar essa ponta de prova aqui. Aqui a gente pode colocar o nome da tag que a gente está falando. Vou chamar essa tag só de izinho, né? Essa tag aqui eu vou chamar de VC, que é a tensão no capacitor. E vamos ligar aqui. Então agora quando a gente simular, vai aparecer essa imagem aqui com as variáveis que eu escolhi, né? Vamos plotar a corrente aqui. Você seleciona a corrente, adiciona. Então essas variáveis aqui que vão ser mostradas. Então a gente vê a nossa corrente no capacitor. Como é que está? Se a gente quiser adicionar uma outra curva, a gente vem nessa opção, que tem dois gráficos aqui, adiciona outra curva. Vou adicionar o VC, da mesma forma. Então a gente tem aqui a corrente no capacitor e a tensão no capacitor. Bem parecida, vamos tentar modificar aqui, ó, com o que a gente estava prevendo, né? Então esse é o primeiro circuitinho que a gente vai montar. O segundo circuito é parecido, só que ao invés de um capacitor a gente tem um indutor, né? Nesse circuito com indutor, na verdade o indutor, quando a gente liga ele, né, ele está com corrente zero, é como se ele funciona, né, como um circuito aberto. Então não tem circulação de corrente. Então nesse ponto a corrente começa com zero e essa corrente vai crescendo até chegar no valor de Vs sobre R, né? E a nossa tensão em cima do indutor, ela começa no máximo e vai caindo até chegar em zero. A gente vai ver esse comportamento. Vamos lá para o nosso circuito. Então, o que muda aqui na verdade, né? A gente tem um capacitor, o circuito é o mesmo, é só colocar um indutor. Vamos excluir esse capacitor. E o indutor é esse cara aqui, né? Para girar mais uma vez, é só clicar com o botão direito do mouse. Encaixei meu indutor aqui. O valor dele é 50 mH, né? Então vou colocar aqui, ó, 50 mili. O Mzinho quer dizer que é mili, né? Vamos colocar esse indutor para aparecer, L 550 mili.
Então a gente tem nosso segundo circuito aqui, ó, que é um circuito sério. Vamos trocar aqui a tag, já não é mais capacitor, né? É um indutor agora. E a nossa corrente do circuito. O resistor eu mantive o mesmo valor, a tensão o mesmo valor, o step também o mesmo valor. Vamos rodar para ver. Então a gente tem aqui a nossa corrente no indutor. A gente vai nesse gráfico aqui, ó. Vamos analisar de novo a tensão no indutor. Então, como a gente previu, né? Comparado aqui com o nosso sinal, a gente vê que a tensão ela começa no pico, né? Na verdade aqui a gente deu um espacinho, né, para a gente poder ver, mas ela começa no pico. Vou dar um zoom aqui. Então ela começa no pico, que é 220 volts, e ela vai caindo até chegar a zero. E a nossa corrente sai do zero até chegar no valor V sobre R. Esse é o nosso segundo circuito. Um terceiro circuito seria a tensão no capacitor. Eu vou colocar um circuito RLC, né? Colocar um capacitor e um indutor em série para ver o que acontece. Nesse ponto a gente está medindo aqui a tensão no indutor e a tensão no capacitor, né? Vamos lá ver o que acontece. Os valores mudaram um pouquinho. Agora a gente tem um resistor de 10. Né? Vamos alterar aqui para 10 então. Uma dica aqui, quando vocês quiserem alterar parâmetros de equipamentos, é só clicar aqui. Depois que você clica, você pode clicar no outro objeto que ele já troca automaticamente essa janelinha, né? Então aqui está com o resistor, né? Aqui está com o indutor, troca automaticamente. E o indutor é de 5 mili. 5 mili. Vamos colocar então agora um capacitor em série. Eu vou pegar esse capacitor que está aqui para rodar mais uma vez o botão direito. Coloquei meu capacitor aqui. O capacitor ele é de 5 microfarad. Então vamos lá, 5 a 50. 50 microfarad. Então 50 micro. Então a gente tem nossos. Vamos medir agora a tensão no capacitor, né? Essa tensão aqui, a tensão no indutor. Vamos pegar o voltímetro aqui, ó, para medir a tensão em cima do indutor. Aqui a gente pode colocar aqui VL, vai ser a tensão em cima do indutor. Posso copiar e colar aqui para colocar isso em cima do capacitor. Isso aqui vai ser o VC. E aí só conectar. Está medindo a tensão no capacitor e no indutor. Então quando a gente roda o nosso sistema, né, a gente vai ver a corrente total. Aqui vamos diminuir esse horizonte, né? Vamos colocar 0.2, só para ficar mais fácil para a gente poder ver. Vamos rodar de novo. Então aqui eu tenho nossa corrente. Se eu quiser adicionar uma curva, vamos pegar a tensão no capacitor e vamos pegar, acho que é só aqui pra gente. A gente tem a nossa tensão, a nossa corrente inicialmente ali e a nossa tensão no capacitor. Esse aqui a gente vê que é um circuito dobrador de tensão, né? Na verdade, a tensão final que fica no capacitor fica maior do que aquela tensão que a gente tinha na nossa fonte, né? Isso porque a gente tem um diodo que impede a corrente reversa, né? A gente não tem corrente em reversa aqui. Então, tudo aquilo que estava armazenado no indutor, né, no campo magnético do indutor, acaba indo aqui para o capacitor, né? A corrente no indutor vai para zero e aquela energia extra acaba sendo armazenada no capacitor. A gente poderia resolver isso aqui por equações diferenciais, né? Igual a gente vem trabalhando aqui, mas eu acho que isso aí tem no livro de vocês, assim, vocês podem verificar depois. O importante aqui é a sensibilidade.
Se a gente diminuir o nosso resistor, por exemplo, a gente vai mudar toda a característica do circuito, né? Vamos colocar aqui um resistor de 1 ohm. Então nosso circuito acaba armazenando mais energia ainda, né? Se a gente diminuir mais ainda o resistor, vou colocar aqui 0.1. Aí a gente chega numa tensão final aqui de quase 240 volts, que seria o dobro da tensão 220, né? Lembrando, esse ícone aqui redesenha as curvas, né? Se você der um zoom e quer voltar, é só vir aqui que vocês conseguem voltar. Então, se eu colocar um resistor muito grande aqui, né? Eu já não consigo dobrar a minha tensão mais, né? Eu vou ter toda uma característica totalmente diferente. Aí a gente vai ter que até aumentar o tempo de simulação, né? Então está aqui o nosso tempo de simulação 0.02. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos colocar aqui para 0.1. A gente conseguir ver mais coisas, né? A gente viu aqui que se comportou bem diferente, né, do que dobrar a tensão, né? Ele foi lá para 220, é como se tivesse uma característica bem diferente do que está. Então a gente consegue ver esse sistema, né? Na verdade, se a gente for solucionar as equações diferenciais, a gente vai ver que a gente vai ter uma parcela relacionada ao seno, uma parcela relacionada ao cosseno, vai ter uma frequência de ressonância, então vai ter bastante coisa aqui envolvendo esse circuito. O próximo circuito que eu pensei em apresentar para vocês é o roda livre, né? Nesse roda livre, como a gente viu, a gente teria aqui um surto de tensão em cima da nossa chave, só que com esse diodo de roda livre, a gente dá um caminho alternativo para o sistema, para a corrente, e não tem esse surto, né? Então vamos observar essas curvas, né? Então vamos desenhar aqui no nosso circuito inicialmente. A gente tem uma tensão de 220 volts, um resistor de 10 e um indutor de 220 mili. Vamos fazer isso então. Uma fonte de 220. Temos aqui um diodo, um resistor de 10. Um resistor de 10 e um indutor de 220. 220 mili. Nesse caso aqui a gente não tem capacitor, né? Vou deletar. Vou deletar esse aqui também. Deletar esse. Vou conectar aqui. Então a gente tem esse circuitinho. O PSIM, talvez ele consiga simular mesmo com esse surto, né? Vamos tentar desligar esse circuito aqui. Então a gente vai ter esse Piecewise Linear Impaired. Então vamos lá. Vamos pegar aqui os Elements, Sources, Voltage, Piecewise Impaired. O que significa esse Piecewise Impaired? Significa que eu tenho os tempos, né, e valores, né? Então para o tempo zero, lá no tempo zero eu vou ter uma entrada 1. Quer dizer, uma entrada 1 vai ser que a minha chave está fechada, né? Lá no tempo 0.001 eu vou ter uma entrada 2. Isso quer dizer que lá no tempo 0.02, lá no tempo 1 vai aparecer uma saída 2. Aqui eu já deixei indicado os valores que eu queria, né? Então no tempo 0 eu vou ter uma entrada 0. Lá no tempo 0.1 eu vou ter uma entrada 1. E no tempo 0.2 eu vou ter uma entrada 0. Então isso aqui vai fazer uma escadinha, né? Para eu poder inicialmente ligar a minha chave. E lá no tempo 0.2 eu desligar a minha chave. Então só copiar isso que está aqui. Ó. Esses vão ser os tempos de abertura e fechamento da minha chave. Como essa é uma coisa nova, né? Eu vou colocar aqui até aqui uma ponta de prova. Vou chamar aqui de VSW, que é o V-Switch. Então repara que a gente não tem caminho aqui para corrente, né? Vamos ver se o Simulink, se o PSIM consegue simular essa abertura e esse fechamento. Né?
Vamos inicialmente dar mais tempo aqui, né? Vou colocar 0.5 aqui. Então essa corrente aqui é a corrente do circuito. Vamos ver como ela se comporta. A gente tem aqui a corrente no circuito. Ela começa a carregar, né, o indutor. Chega nesse momento aqui a corrente vai para zero, né, que é o momento que a gente selecionou. Vamos lá. Vamos medir agora a tensão em cima da nossa chave. Vamos pegar aqui um voltímetro. Vamos colocar em cima da chave. Vamos chamar aqui de switch. Vamos ligar aqui. Vamos simular mais uma vez. Aproveitar, vamos medir a tensão em cima do indutor, né? Vamos colocar uma ponta de prova aqui também. VL. Então vamos medir a tensão em cima do indutor. Aqui ele colocaria as duas curvas juntas, né? Não é o que eu quero. Então vamos adicionar mais uma curva e colocar o VL. Ele suprimiu o nosso impulso, né? Não aconteceu nenhum impulso aqui, na verdade, para ele. Então quando a gente executa aqui o circuito, na verdade para o P-Sim não teve nenhum surto de tensão, né? Mas foi um erro da simulação aqui, né? Na verdade teve um surtozinho de tensão negativa aqui em cima do indutor. Vamos ver o que acontece aqui na nossa chave. Na nossa chave apareceu aqui a tensão da fonte em cima da nossa chave, né? Na verdade isso aqui não é uma coisa idealizada, né? Não era para ter aqui um impulso de tensão, como a gente está usando um método de integração diferente, acabou não aparecendo esse problema aqui do roda livre. Mas na prática existe um faiscamento se eu acabar desligando o circuito. E para resolver esse problema desse impulso de tensão, a gente acaba colocando aqui um diodo em roda livre, né? ou aquilo ali, vamos colocar aqui. Eu vou medir essa corrente desse diodo também. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vamos medir essa corrente, né? Esse current flag aqui, agora eu vou usar ele. Vou colocar aqui, ó, ID, que é a corrente no diodo, certo? E aí, quando eu simular, na verdade é só colocar 1 aqui, tá, pessoal? Você coloca 1 aqui, não é o ID não. ID seria aqui, ó. ID. E aí, se eu quiser, por exemplo, ao invés do V-switch ver a corrente no diodo, é só clicar duas vezes aqui, ó, tirar esse V-switch, eu dou um remove e coloco o ID, que é a corrente no diodo. Então a corrente no diodo, vamos lá, inicialmente tinha a corrente no indutor, aí ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Nesse ponto eu desliguei minha chave, e aí esse indutor meu teria um impulso de tensão, né? Só que aí com o diodo de roda livre, toda essa corrente agora, ela acaba passando pelo diodo, né? Então se eu pegar minha corrente no indutor aqui, ó, vou até marcar ela aqui, vou aqui no indutor, pega a corrente no indutor, né? Vamos rodar de novo. E agora a gente vai plotar, ó. Vou até fechar aqui, ó. Vamos plotar de novo. A gente vai ter inicialmente a nossa corrente no circuito, então ela vai para zero. Vamos plotar a corrente no diodo, né? A corrente no diodo, já que elas são complementares aqui, né? E a corrente no indutor.
que ela começa do zero, vai crescendo, crescendo, crescendo e se mantém, porque a gente não tem nenhum elemento resistivo aqui em série com diodo, né? Vamos fazer isso? Vamos colocar um elemento resistivo aqui para ver essa corrente decaindo. Vamos colocar aqui um resistor pequeno para que essa corrente decaia rápido, dissipe rápido. Vamos colocar um aqui, chutar um. Vamos ver o que acontece. Ó, caiu bastante. Se eu colocar um resistor maior, essa corrente demora a cair, porque ela cai mais rápido, né? Vou colocar um resistor maior. Vou colocar um resistor maior ainda. Ela cai mais rápido ainda, né? Então é isso que eu queria mostrar por hoje, pessoal. Queria que vocês simulassem esses 4 circuitinhos aí. Eu acho que seria interessante para vocês aprenderem a mexer no PSIM, né? Ter uma melhor familiaridade e fixar os conteúdos aí da nossa aula. Espero que esse vídeo seja útil para o estudo de vocês e até a próxima.